Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, alunos de Direito Empresarial 2. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos, né? Vamos agora falar do final da SA, né? Chegamos então à dissolução, liquidação e extinção. E basicamente com esse assunto, eu acho que faltando apenas operações societárias, a gente encerra então o conteúdo de sociedade anônima, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a falar de dissolução, liquidação e extinção da SA. Então o que acontece? A dissolução, a liquidação e a extinção, ela obrigatoriamente vai acontecer de forma parecida com os demais atos vistos, né, nas outras sociedades, né, na sociedade limitada, na sociedade de nome coletivo e tudo. Então, obrigatoriamente, eu preciso seguir esses três passos. Primeiro, eu preciso fazer a dissolução, para logo após a dissolução feita, a gente realizar a liquidação da SA, para, por fim, acontecer a sua extinção. Então vamos aprender como é que esses três atos vão acontecer dentro da SA e como é que a Lei 6.404 de 76 ela lida com esses três atos, tá bom? Então, o primeiro ato então que a gente tem que aprender é justamente a dissolução da SA. Né? O artigo 206, então, ele vai falar sobre as modalidades de dissolução da SA. Então, quando a sociedade anônima ela vai fechar suas portas, ou seja, ela vai extinguir a sua atividade, ela vai parar de vez a sua atividade econômica, então ela precisa fazer a dissolução. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos aprender a chamada dissolução total. Tá? Por quê, professor? Porque a dissolução ela pode ser dividida em duas. Eu tenho a dissolução total e a dissolução parcial. A dissolução parcial a gente já aprendeu. Onde? Lá no direito dos acionistas, quando então estávamos falando do direito de retirada, né? Do direito de sair da SA. Então, naquele momento, quando acionistas eles se retiram da SA e vão ter o reembolso de suas ações, nós vamos chamar isso de dissolução parcial. O que nós vamos aprender é a total. Então, lembra, eu tenho a dissolução parcial? Tenho a dissolução parcial. Só que a dissolução parcial, ela vai ser vista justamente quando o sócio ele apenas sai da SA. Né? A dissolução parcial vai acontecer quando o acionista ele sai. Então, quando ele por acaso se retirar, quando por acaso ele sair, né, da SA, a SA ela não vai se extinguir, a SA ela não vai se dissolver. No máximo, o que a gente vai fazer é o quê? É fazer a apuração dos haveres, ou seja, ver qual o valor patrimonial da ação desse acionista e fazer o reembolso dela. Então, tem a dissolução total, que é o que nós vamos aprender agora. A parcial a gente já viu, é quando o acionista ele tem o direito de retirada da SA. Então vamos lá. Olha o que vai dizer então o artigo 206, que a dissolução ela pode acontecer de pleno direito. Então, professor, ela vai acontecer de pleno direito por quê? Porque são hipóteses que a própria Lei 6.404 de 76 vai permitir que aconteça a dissolução. Não há necessidade de um implemento judicial, por exemplo. Então, aconteceu um desses casos previstos no 206, inciso 1, da Lei 6.404, então vai acontecer a dissolução. Lembre-se, na dissolução é justamente quando acontece a extinção, né, daquela vontade dos acionistas de junto estarem comungados, exercendo uma atividade em comum. Né? Ou seja, é nesse momento aqui, com a dissolução, que a gente vai extinguir a chamada affectio societatis, ou seja, aquela vontade dos sócios, dos acionistas, de juntos estarem atuando em prol, né, de uma atividade econômica para angariar lucro, ela se extingue aqui. Tá? Então, nesse momento, com a dissolução, eu vou justamente extinguir a affectio societatis dos sócios, ou seja, não vai mais haver uma vontade deles estarem trabalhando em comum em prol, né, de conquistar um lucro. Então, quais são as hipóteses de dissolução de pleno direito? Para o artigo 201,
A primeira hipótese é quando há o término do prazo de duração. Professor, a SA ela pode ter um prazo de duração? Pode, a grande maioria, lógico, é por prazo indeterminado, mas podem os acionistas elaborarem, né, constituírem uma SA, elaborarem um estatuto e dentro daquele estatuto eles colocarem justamente, né, um prazo de duração, né? Então, quando chegar ao final do prazo, a SA ela vai ter uma dissolução. Professor, passou o prazo de duração, porém a SA ela não se extinguiu, né? Digamos então que aquele contrato ele estava previsto, aquele estatuto social, perdão, ele estava previsto com um fim de duração mais ou menos até o dia 2 de abril. E passado o dia 2 de abril, a SA ela não se dissolveu, ela não se extinguiu e basicamente os acionistas continuaram a exercer a atividade empresarial. O que, que vai acontecer? Automaticamente esse estatuto ele vai passar de ser um estatuto com prazo determinado, a SA vai deixar de ser uma SA com prazo determinado e vai ser uma SA com prazo indeterminado. Se chegar ao prazo de duração e não for extinta, então automaticamente ela passa a ser uma SA de prazo indeterminado, tá bom? Além do término do prazo de duração, a segunda, ocorrência de casos previstos no estatuto, né? O estatuto ele pode prever hipóteses para a dissolução da SA. Então, ela vai prever alguma hipótese, se aquela hipótese ela for alcançada, então nós vamos dissolver a nossa SA. Então, tem um prazo de duração, mas também eu tenho algum caso previsto na SA. Eu posso alocar dentro do estatuto algum caso que vai fazer com que haja, né, a dissolução da SA. Além disso, a deliberação da Assembleia Geral. Né? Lembre-se mais uma vez o que é uma Assembleia Geral: é a reunião de todos os acionistas. Então, todos os acionistas devidamente reunidos, eles podem então deliberar sobre a dissolução. Né? Então, aqui eles vão votar e eles vão então escolher dissolver a SA, ou seja, eles vão escolher fechar as portas e aquela atividade empresarial ela vai se dar por encerrada. Além disso, eu tenho a extinção da autorização para funcionamento. Então, se por acaso a atividade empresarial exercida pela SA, ela necessita de uma autorização para funcionar, se essa autorização para funcionar, ela for extinta, então nessa hipótese aqui o que, que vai acontecer? A SA ela vai ser dissolvida. E por fim, a quinta e última hipótese de pleno direito é se por acaso a SA ela for reduzida a um único acionista. Lembre que a SA ela é uma sociedade, né, obrigatoriamente que vai ter uma pluralidade de sócios, né? Ela não é unipessoal. Então, ela obrigatoriamente vai ter uma pluralidade de sócios. Só que essa redução de acionistas ela tem que ser verificada entre assembleias. Né? Por quê? Porque a lei ela vai autorizar, né, dar um prazo aí de autorização para que esse acionista que restou, esse único acionista que sobrou, ele consiga então voltar a ter essa pluralidade de sócios, de acionistas. Então ele vai ter entre uma Assembleia Geral ordinária e outra para conseguir fazer isso. Lembre que a Assembleia Geral Ordinária ela é obrigatória ser feita nos 4 primeiros meses do exercício social. E o exercício geralmente ele vai perdurar um ano. Então, o que, é que vai acontecer? Eu tenho basicamente entre um ano seguinte e outro para poder, então, conseguir ter uma pluralidade de acionistas. Então, se basicamente em 2020 restou apenas um acionista, já foi feita a Assembleia Geral Ordinária, então esse acionista ele tem até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2021, ou seja, do ano que vem, para conseguir constituir novamente essa pluralidade de acionistas. Então, veja que eu tenho um prazo. E por que, professor, eu vou fazer isso? Princípio da preservação da empresa. Né? A lei, então, para não dissolver de uma vez isso, né, vai autorizar que isso aconteça. Ah, professor, mas é obrigatório dissolver? Não, a gente pode fazer a transformação, né? Transformação que a gente ainda vai
ter na próxima aula, quando a gente falar então das operações societárias. Se por acaso esse acionista ele não quiser constituir a pluralidade, esse único acionista que restou, né, aqui, se ele não quiser constituir a pluralidade, o que é que ele pode fazer? Ele pode transformar a SA em outra sociedade que permita ter apenas um sócio. Ou seja, a sociedade limitada unipessoal, por exemplo, ou pode transformar em uma EIRELI. Tá? Cuidado que essa regra ela não se aplica às subsidiárias integrais. Por quê? Porque vocês já aprenderam lá nas nossas aulas antes da quarentena. As subsidiárias integrais elas vão ter um único acionista. Quem? A própria SA que se desmembrou, ou melhor, que se especializou. Né? Ela vai pegar uma atividade, vai especializar e aquela especialização ela vai transformar em uma SA. Então, eu tenho uma SA sendo acionista de outra SA, né? Eu até brinquei com vocês, é uma SA dentro da SA. Então, cuidado, nos casos das subsidiárias integrais isso não se aplica, por quê? Porque ela realmente vai ter apenas um único acionista, beleza? Além dos casos de pleno direito, veja então que nós podemos também ter dissolução por decisão judicial. Agora, eu preciso de uma implementação judicial, eu preciso de uma decisão judicial. E eu tenho três hipóteses previstas aonde? No 206, inciso 2. O 206, inciso 2 da Lei 6.404 de 76, ele vai dar, então, as hipóteses de dissolução por decisão judicial. Então, primeira coisa, quando eu anulo a constituição da SA, né? A constituição da SA ela aconteceu ou por subscrição pública ou por subscrição particular e eu não observei os requisitos da lei. Né? Eu não observei os requisitos do artigo 80 e seguintes da 6.404. Então, eu anulei a constituição daquela SA. Aquela SA nasceu, porém, a sua constituição teve algum vício. Então, nesse momento, qualquer acionista pode propor a ação de dissolução dessa SA e essa constituição ela não terá efeito. Ela será, então, essa SA dissolvida por decisão judicial. Ou então, quando provado, né, ou seja, eu tenho que ter provas de que a SA ela não consegue preencher o seu fim, ela não está conseguindo preencher a sua finalidade para a qual foi constituída. Só que cuidado, aqui eu tenho uma porcentagem mínima de acionistas para requerer essa ação. Aqui, qualquer acionista pode pedir anulação por conta da sua constituição, né, que foi basicamente mal feito, não respeitou a lei. Então, qualquer acionista pode anular a constituição da SA. No caso de provar que o seu fim não vai ser alcançado, não vai ser preenchido, essa ação ela tem que ter no mínimo 5% de acionistas que representem o capital social. Então, se um único acionista ele tiver em sua posse 5% ou mais do capital social, ele sozinho pode pedir essa dissolução por decisão judicial. Mas se ele não tiver esses 5%, ele tem que se unir com outros acionistas para perfazer esse percentual mínimo de 5%, porque veja que a lei vai pedir 5% ou mais, para que justamente haja a dissolução da SA, beleza? E em caso de falência, que nós vamos aprender próximo semestre, lá em Empresarial 3, né? Então, a SA foi declarada falida, né? Houve a decretação da falência dela, vai haver então uma decisão judicial e a consequência pela decretação da falência de uma sociedade é a sua dissolução e, consequentemente, a sua extinção, né? Então, em caso de falência, nós também vamos poder dissolver a SA por decisão judicial. E, por fim, por decisão de autoridade administrativa. Né? Aqui no caso, nós temos o CAD, né? Pode fazer isso,
bem como nós temos a própria CVM. A CVM, então, a Autoridade Administrativa, ela está percebendo, por exemplo, que a SA está trazendo prejuízo, ou tem um risco de trazer um prejuízo para a ordem econômica, para os acionistas, né, para a economia em si. Então, nesse momento, ela pode deliberar a respeito da dissolução da SA. Então, além de pleno direito e além da decisão judicial, a gente pode dissolver a SA por decisão de autoridade administrativa competente. Está prevista no 206, inciso 3 da Lei 6.404 de 76. Dissolvida a SA, a gente passa para o próximo ato. E qual é o ato? É justamente a liquidação. Nós vamos, então, liquidar a nossa SA. Vamos exercer a liquidação dela. A liquidação ela é a que vai possuir mais artigos regentes na Lei 6.404 de 76. Ela começa do artigo 208 e ela vai seguindo. Né? Peço que você, então, em casa, por gentileza, faça a leitura desses artigos. Mas vamos ver o que vai dizer o 208? Ele vai dizer assim, ó, silenciando o estatuto, compete à Assembleia Geral, vamos marcar a Assembleia Geral, nos casos do inciso 1 do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação. Então, veja que cabe à Assembleia Geral, nas hipóteses de dissolução de pleno direito, fazer o quê, professor? Eles vão fazer a nomeação do liquidante, bem como eles vão escolher os conselheiros fiscais, se já não houver, né, ou na verdade, acionar o conselho fiscal, já que você aprendeu que ela é de constituição obrigatória, mas de funcionamento facultativo. Então, e o conselho fiscal que vão justamente atuar, funcionar durante o período de liquidação. Professor, o que é a liquidação? A liquidação é fácil. A liquidação é justamente aquele ato onde eu vou arrecadar todos os bens, eu vou apurar todos os bens da SA para vender esses bens e com a renda, com o dinheiro obtido da venda desses bens, pagar a todos os credores. Então, veja, o que é uma liquidação? É arrecadar todos os bens da SA, tudo que possa ser convertido em ativo, em dinheiro, então seja aplicação financeira, seja bens, seja imóveis, seja equipamento, seja maquinário, tudo aquilo que eu vou conseguir transformar em dinheiro vai ser então arrecadado e, logicamente, será vendido. Vendido, o que a gente vai fazer com a venda, com o dinheiro apurado da venda desses bens? Nós vamos pagar a todos os credores. Então, veja que nós teremos aqui, né, uma contabilidade de quanto se tem ou se apurou em dinheiro e quanto se tem de dívida para pagar. Então, apurado o dinheiro da venda desses bens arrecadados, a gente paga a todos os credores. E quem é que vai arrecadar os bens? E quem é que vai separar o dinheiro? Quem é que vai analisar se aqueles créditos que serão pagos dos credores estão em dia e tudo? Quem é que vai fazer tudo isso? É o liquidante. Por isso que cabe justamente a Assembleia Geral, ou seja, a reunião de todos os credores, escolher, nomear o liquidante, porque é ele que vai fazer todos esses atos. É o liquidante que vai arrecadar os bens, é o liquidante que vai vender os bens, é o liquidante que vai pegar esse dinheiro e é o liquidante que vai repartir entre os credores. Professor, sobrou dinheiro e espero que sobre dinheiro. Nesse momento, sobrou dinheiro. O que a gente vai fazer com esse dinheiro que sobrou? Primeira coisa, a gente não vai mais dizer que é dinheiro que sobrou. A gente vai chamar de acervo, tá?
Lembre-se que, juridicamente falando, a gente vai pegar esse acervo, não é o dinheiro que sobra, é o acervo, e esse acervo, que é basicamente o patrimônio líquido da SA, ou seja, o patrimônio dela que está apartado das dívidas, não existe mais dívida aqui, a dívida já foi paga, vai ser repartido entre os acionistas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o acervo e a gente vai repartir o acervo entre os acionistas. Nós vamos pegar e dividir entre os acionistas. E como é que vai ser a participação do acervo? A participação vai ser de acordo com a proporção das ações que cada acionista tem, né? Então, se ele tem mais ações, ele vai receber maior porcentagem do acervo. Se ele tem poucas ações, a sua participação será mínima. Olha o que é que diz o artigo 215. A Assembleia Geral pode deliberar que, antes de ultimada a liquidação e depois de pago todos os credores, se faça um rateio entre os acionistas, à proporção que se forem apurando os haveres sociais. Ou seja, lembre-se que os haveres basicamente vai ser, então, o reembolso, né, das ações. Então, se eu tenho 40% de todas as ações dessa SA, eu sozinho vou ter 40% do acervo. Por quê? Porque eu vou fazer conforme a proporção das ações. E qual é o valor que esse acervo vai dar? Vai ser justamente o valor patrimonial. A gente aprendeu isso, né? Vai ser de acordo com o valor patrimonial das ações. Eu estou tentando escrever, mas é horrível escrever no mousepad, minha gente. Tá? Infelizmente é ruim pra caramba, mas vamos lá, vamos tentar aqui pelo menos para você relembrar aí, eu deixar aqui. De acordo com o valor patrimonial das ações. Já está no seu caderninho, espero eu, né, que lá na aula você tenha anotado. Então, de acordo com o valor patrimonial das ações, tá certo? Então, aquela aulinha a respeito de ações, que a gente falou a respeito dos valores que as ações podem ter, né? Valor de emissão, valor patrimonial, valor nominal. Então, eu vou pagar de acordo com a proporção e esse pagamento vai ser de acordo com o valor patrimonial da ação. Tá bom? Então, veja que depois de pago a todos os credores, nós vamos dividir o acervo entre os acionistas. Mas olha que o 208 da Lei 6.404 fala que quem vai escolher o liquidante, olha que o liquidante tem uma participação muito importante na SA. Né? Esse liquidante ele tem uma participação de suma importância. Ele vai arrecadar, vai vender, vai repartir o acervo entre os acionistas. E quem vai escolher? O conselho fiscal, a Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral é quem vai escolher, também vai escolher os conselheiros fiscais que vão atuar. Só que olhe e analise que é apenas no caso de dissolução de pleno direito. Professor, eu ainda tenho a dissolução judicial. Eu ainda tenho a dissolução por decisão judicial. Nesse caso aqui, quem é que vai nomear o liquidante? Resposta óbvia, o próprio juiz. Se acontecer uma dessas hipóteses previstas no artigo 206, inciso 2, ou seja, falência, quando provado que não atinge seu fim por ação proposta por mais ou 5% do capital social, ou então quando anulada a sua constituição, quem vai nomear esse rapaz, quem vai nomear o liquidante, vai ser o juiz, né? É o magistrado, então, que vai fazer essa nomeação. Aqui, no caso, a Assembleia Geral só fará a nomeação do liquidante nos casos de dissolução de pleno direito. Beleza?
e finalizada a liquidação, né? Apurei todos os bens, vendi, paguei a todos os credores, peguei o acervo, reparti entre os acionistas de acordo com a proporção de suas ações. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou agora seguir a extinção. É somente nesse caso e somente nessa hipótese que a SA ela vai perder a sua personalidade jurídica. Ela ainda não tinha perdido, professor? Não, de maneira nenhuma. Durante a dissolução e durante a liquidação, a SA ela mantém a sua personalidade jurídica. Não é naquelas hipóteses que ela vai perder, é somente na extinção. E eu preciso seguir esses 3 passos, essas 3 etapas, esses 3 atos, certo? Um atrás do outro. Primeiro eu dissolvo, depois eu liquido, para depois extinguir. Então, foi feita a dissolução. Eu vi as hipóteses de dissolução da SA. A SA mantém ainda sua personalidade. Foi feita, então, a liquidação. A gente está realizando a liquidação, está nomeando o liquidante, está vendendo os bens e tal. A SA ainda mantém sua personalidade. Professor, aqui nesse caso nós vamos extinguir. Agora com a extinção, a SA ela não terá mais personalidade jurídica. Chegamos na extinção, o que vai acontecer? A SA ela perderá a sua personalidade jurídica. Aquela personalidade que foi justamente conquistada, né, na constituição dela, no momento que ela pegou o estatuto social dela e levou para efeito de registro, nesse momento aqui, então, ela vai perder essa personalidade. E a extinção, pelo artigo 219 da Lei 6.404 de 76, ela acontece de 2 maneiras. Primeiro, pelo encerramento da liquidação. Professor, encerrou a liquidação, não tem mais o que fazer, está encerrado, devidamente repartido todo o acervo. O que vai acontecer? Extingue, né? A gente vai extinguir a SA. E pela incorporação, fusão, cisão, conversão total do patrimônio em outras sociedades. Incorporação, fusão e cisão, nós vamos aprender na aula, né, de operações societárias, nossa próxima aula, né? Então, cuidado com isso. Nós temos a incorporação, a fusão e a cisão, conversão total. Então, nesses casos de incorporação, fusão e cisão, o que vai acontecer? A SA, consequentemente, também vai se extinguir. Mas, para essa aula, veja que o que nos interessa é justamente essa hipótesezinha aqui, ó. Nós vamos encerrar a liquidação, então, consequentemente, haverá extinção e, consequentemente, a nossa SA perderá sua personalidade jurídica. Mas antes de se extinguir, o artigo 216 da Lei 6.404 de 76 vai dizer assim, ó, pago passivo, professor, o passivo é isso? São as dívidas, né? Justamente, é quando a gente vai pagar os credores. Rateado o ativo remanescente. Professor, o que é esse ativo remanescente? É o acervo. Então, rateado o acervo. O liquidante, olha aqui de novo, né? Olha como a atuação dele é de suma importância dentro da extinção da liquidação da SA. Convocará a Assembleia Geral para o quê? Prestação final de contas, né? Então, lógico que o liquidante ele vai prestar contas com os acionistas, ele vai mostrar quem ele pagou, que débitos ele pagou, como ele pagou. Por quê, professor? Porque as contas deles podem ser justamente reprovadas, né? Ele pode ter suas contas reprovadas. Então, nesse caso, quando ele tem as suas contas reprovadas, ele então vai ficar responsável por justamente esse dinheiro, né, que pode ter faltado ou
se por acaso não foi feita de maneira correta. Então, veja que o liquidante ele fica responsável por qualquer erro que aconteça na liquidação. Então, ele precisa prestar contas com todos os acionistas. E aí, apenas aprovadas as contas, ou seja, os acionistas concordaram com tudo aquilo que foi gasto e como aconteceu, né, justamente a divisão do acervo, é que a gente encerra a liquidação e extingue a SA. Então, para que haja, né, o fim da personalidade jurídica da SA, ela precisa, primeiro, ter uma prestação de contas, né, do liquidante e aprovar essas contas. Se as contas não forem aprovadas, não se tem a extinção da SA, ou seja, a gente vai continuar ativo até que essas contas estejam devidamente prestadas ou então que haja responsabilização do liquidante. Então, ela só vai se extinguir quando as contas forem devidamente aprovadas por quem? Lembre-se, por todos os acionistas, pela Assembleia Geral. É a Assembleia Geral que vai, então, aprovar as contas do liquidante, ou seja, todos os acionistas reunidos. Beleza? Então, veja, aprendido, né, a liquidação, aprendido a dissolução, aprendido a extinção. Nossa próxima aula, então, falará a respeito de incorporação, fusão e cisão, certo? Ficamos por aqui, né? Bons estudos, boa quarentena, descanso, né? Estamos precisando para a alma, para o nosso coração, que é um momento muito difícil que a gente está passando, né? Com essa quarentena, preso todo mundo em casa. Morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula e um cheiro grande no coração. Até mais.